E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Apenas Leitura. E de acordo com o que foi dito na abertura do canal, né? Hoje nós vamos comentar o livro Histórias Fantásticas, né? É um livro que é uma coleção de contos, né? Cujos autores são Edgar Allan Poe, Lima Barreto, Guy de Maupassant, Moacir Clear, Charles Dickens, Franz Kafka, Murilo Rubião e Modesto Carone. Então, tem contos de todos esses escritores aí. E, só para dar uma explicação, né? Esse livro ele foi escolhido como para ser o primeiro do canal, por ele ser uma leitura básica, literária, né? Uma leitura voltada para o público infanto-juvenil, né? E representa uma ótima oportunidade, né, para você começar a sua experiência literária em geral, né? Excelente livro para esse tipo de tarefa, né, de atividade. Muito bem. Bom, como se trata do gênero conto, né? E por sinal é um gênero muito interessante, muitíssimo interessante, né? É muito flexível, é um gênero muito diversificado, né? Os autores têm uma capacidade de composição, né, das mais diversas, né? Narrando assim as mais variadas histórias, né, de vários tipos e talvez essa possibilidade de manejo do conto seja até maior, né, um pouco do que o próprio romance, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, a história no conto, ela se trata de uma história curta, né, cuja narrativa ela é mais forte, né? Ela prende o leitor, né? Então ela prende a atenção do leitor justamente por ela ter uma força de continuidade narrativa, né, maior do que a do romance, né, mas ao mesmo tempo menos detalhada do que o romance, né? Ela tem um forte poder de narrativa, mas esse poder ele reduz, né, o nível de detalhes, né, no que no caso o romance propicia com muita eficácia, né? Esse tipo de linguagem no conto, ele prioriza o relato, né? O objetivo dele é te transmitir um fato, né? E é por isso que as histórias elas são um recorte de um momento específico, ou seja, um fato, né? E a narrativa é justamente a transmissão desse fato, do começo ao fim, né? Então a história ela já começa com algum suspense, alguma coisa, e ela culmina, ela objetiva um fato que o autor ele quer enfatizar, né? Ele quer comunicar, né? Nesse tipo de linguagem, no caso do conto, e aqui a gente especifica especifica um pouco mais, né? No caso do conto fantástico, o autor ele dispõe de elementos para a sua história, né? Então, os contos em geral, mas especificamente o fantástico, ele sempre vai ter uma mistura de elementos de tipo suspense,
né? Elementos de fantasia, elementos de aventura, né? Elementos de surpresa também, né? Algo inesperado acontece. E geralmente ele também tem o seu desfecho com algum elemento de moral, né? E o conto fantástico, justamente por ele ter essa natureza, né, que envolve alguma dose de fantasia, a narrativa ela não tem necessidade de se limitar ao real, né? O que isso quer dizer? Ele não, o conto fantástico ele não tem obrigação, na verdade não faz parte do seu objetivo o convencimento de que aconteceu isso realmente, né? É o que na literatura a gente chama de verossimilhança, né? Ele realmente não se preocupa com o parecer real, né, da história, mas, como já ficou claro, o objetivo é o próprio relato em si, né, do fato, seja um fato baseado em fatos reais, seja um fato imaginário. Tá? Pode ser um fato imaginário, né, como se fosse uma fábula, né, utilizado para passar alguma mensagem, né? Alguma mensagem moral, alguma moral da história, algo do tipo. Então, a narrativa, né, como a gente já falou, a narrativa ela tem uma força muito grande de retenção da atenção do leitor, né? Então, é muito característico do conto isso. O leitor, ele segue o relato, segue muito fielmente o relato, né? Com muita objetividade, né? Ali o relato desde o início, né? Desde a primeira palavra. E o desfecho do conto é o clímax do conto, na verdade, né? E é um momento que causa um forte impacto, né? Justamente por essa ligação que o leitor tem durante a leitura, né? Ele tem essa ligação permanente de atenção no relato, né? Por conta da história ter essa densidade narrativa muito forte, né? Para o leitor. Quando o leitor chega no clímax, então, daí o impacto, né, que ele sofre por conta de estar se deparando com ou algo inesperado, algum elemento de suspense, né, ou o elemento moral, né. Mesmo sendo uma história, mesmo que seja um tipo de história muito acessível, né? O conto fantástico, ele é geralmente muito recomendado para o público infanto-juvenil, né? Essa obra, por exemplo, é o caso, né? De ser recomendada para o público infanto-juvenil. O que não significa que não tenha outros contos fantásticos, mas com uma riqueza de detalhes e uma elaboração, né, um pouco mais, uma faixa etária mais avançada, né? Mesmo nessa acessibilidade da linguagem, né, ser uma linguagem acessível realmente, a maioria, por exemplo, no primeiro conto desse livro, que é um conto do Edgar Allan Poe, o Retrato Oval, no máximo, né, a gente vai ter aí umas 3 palavras em que você vai precisar do dicionário. No máximo 4 ou 5 palavras para o dicionário, né? O que é muito pouco, né? Quando se trata de grandes escritores, né? De uma literatura realmente de qualidade, né? Então, é uma linguagem acessível e mesmo sendo acessível, como
a história é muito bem relatada, a leitura, independente disso, a leitura deve ser lenta e deve ser uma leitura utilizando muita imaginação, deve ser uma leitura imaginativa, né? Eu vou fazer um resumo desse primeiro conto para dar um exemplo do teor, né, dos contos do livro, né? Porque os contos são muito parecidos, assim, o tipo a natureza das histórias são muito semelhantes, né? Então, a gente resumindo o primeiro, já tem como vocês terem uma ideia do restante do livro, tá? O primeiro conto se chama O Retrato Oval, né? Então vamos fazer um breve resumo aqui, né? E com esse resumo vai dar para a gente perceber. Na verdade, vai acabar justificando, né, o porquê que esse tipo de livro, como já disse, né, ele foi escolhido por conta de ser um livro infanto-juvenil, né? E por que esse tipo de leitura é importante, né, para os estudantes, né? Então, no resumo, vai dar para a gente ter um pouco uma impressão, né, da importância desse livro e do conto fantástico em geral, né? Muito bem, vamos lá. O Retrato Oval, ele começa com são só 2 personagens nesse conto, né? Que não tem muita importância, né, para a história. Mas são 2 homens que invadem um castelo, né? Um deles é o senhor, ou o chefe, né, que está gravemente ferido, e o outro é o seu criado, né, que é o que invade o castelo, né? O castelo muito chique, muito suntuoso, né? Muito chique e muito fúnebre também ao mesmo tempo, né? Então o criado invade o castelo e vai procurar algum aposento para instalar o seu chefe, né, lá, que está gravemente ferido, né? E nesse momento está anoitecendo, né? E ele vai fazer isso, né, por conta do momento que se aproxima, né, na hora da dormida, né? Muito bem, o chefe gravemente ferido, ele adentrando no castelo, ele se admira dos quadros, né? Fica impressionado com a beleza a beleza e a tristeza também do castelo. E ele fica admirado com as pinturas, né? E os quadros. Ele descreve um pouco, assim, inclusive fala que talvez pelo seu estado de saúde, talvez ele tenha se interessado pela decoração e os quadros, né, e a parede do castelo. Talvez ele tenha se interessado por conta da sua alucinação, né? Então ele desconfia que está meio alucinado, né? Muito bem. Logo em seguida, o criado ele encontra, né, uns aposentos assim no fundo do castelo e vai logo instala o chefe e vai dormir, né? Aí o chefe fica lá dentro do quarto, né? Tem outros quadros e ele continua admirando
e ele encontra um livro de crítica de arte, né, que é justamente dos quadros que fazem parte do castelo, né. Aí ele continua, a admiração aumenta mais ainda, né, ele fica lendo aquele livro e tal, sobre os quadros, e um certo momento ele nota que o candelabro que está iluminando a sua leitura, né, já não está iluminando muito bem assim, né, o livro dele, né, na posição em que ele se encontra na cama, etc. Então, como o criado está dormindo, ele resolve fazer um movimento com o candelabro, né, e a sua cama tem uma coluna, né, que cobria uma parte do quarto, fazendo uma sombra, né, no candelabro. Quando ele faz esse movimento para iluminar melhor, o candelabro ilumina essa parte do quarto que estava apagada, né, e eis que aparece um outro quadro, né, que é justamente o retrato oval, né, cujo está presente no título do conto. Aí aparece o retrato oval no quarto, né. O retrato é justamente de uma mulher, né, uma mulher jovem e muito bonita, né, e ele imediatamente, ao iluminar, ele já vê logo o quadro, ele já percebe logo, né, ele já fica de olho, e no momento em que ele vê, ele pisca os olhos, né, por conta de um tipo de susto, né? Ele leva um tipo de susto ao se deparar com o quadro, né? Por conta da qualidade do quadro. E por conta do quadro ter uma aparência muito real, né? Então, ele até comenta que ele piscou para ver se realmente era um retrato ou era uma pessoa de verdade, né? Ele tem esse susto, quase que um devaneio, né? Ele sofre isso. E aquilo chama tanta atenção dele que ele vai buscar no livro se tem alguma história, alguma crítica sobre o quadro, né? E ele encontra, né? Aí, ao se deparar com a história, né, do quadro, ele vê que aquele quadro ele foi um produto, né, da morte da própria modelo dele, né? O quadro só existiu após a morte daquela bela jovem, né? E o que aconteceu, né? O pintor, ele era apaixonado por ela, na verdade, né? Era um casal, eles eram um casal muito apaixonado, mas o pintor, ele era um pouco mais apaixonado pela sua arte, né? Coisa que a modelo apreciava com muito menos admiração, né? Se é que vocês me entendem, né? Então, ele pede para ela pousar, ela aceita a contragosto, né? E ele tem o objetivo de fazer um quadro perfeito, né? Ela passa meses ali pousando para ele, parada, e quando essa rigidez dele perante o quadro, né, faz com que a moça fique ali. E à medida que o quadro vai ficando pronto, a moça vai perdendo saúde, né? E quando o quadro fica pronto, a moça morre, né? É justamente o desfecho do conto, né? No final, que é o clímax, né, do conto, no final,
o pintor, ele inclusive fala que o quadro estava tão bonito, ele estava tão satisfeito com o quadro, né, que ele faz uma exclamação, né, dizendo que aquilo, né, parênteses, a obra de arte, né, aquilo é a própria vida, né, e quando ele olha de lado, a mulher está morta, né. Então, esse é o desfecho do conto, né. Vocês notem que o Edgar Allan Poe, ele usa uma linguagem muito acessível, né? E no desfecho ele oferece essa história, né? Esse relato aí dessa obra de arte. Na obra de arte, né? Ele vê a oportunidade de fazer aí mandar aí uma mensagem, né? Mediante o contraponto entre a vida e a arte, né? Bom, então, isso a gente teria aí um elemento moral, né, no clímax, né? Esse tipo de conto, envolvendo o elemento moral no final da história, né, ele acontece em muitos outros contos desse livro, né? Inclusive eu vou tentar postar a capa dele aí no vídeo, né, para vocês terem acesso a esse exemplar, né? Muito bem. Então, é uma história curta, né? Dá para notar que é uma história curta, uma leitura simples e que diz alguma coisa relevante, né? Então é nesse sentido que eu afirmo que é uma leitura muito interessante para o público infanto-juvenil, né? Então, histórias desse tipo, elas são muito propícias para o iniciante na literatura, né? Para o início da experiência literária, né? Então é por isso que assim, eu acho que é um tipo de leitura que funciona como uma porta de entrada assim, para a experiência literária, para os estudos em geral, como para a vida literária mesmo, né? O conto é muito interessante nesse sentido, né? Tanto para o leitor quanto para quem quer escrever um conto, né? Quem quer escrever, ele precisa ler bastante, não tem como deixar de ler, né? Muito bem. Então, por esse vídeo é isso, né? Espero ter elucidado algumas coisas sobre contos, sobre pelo menos conto fantástico, né? E mais à frente a gente vai, ao relatar os tipos de contos, né, a gente acaba elucidando o próprio gênero literário chamado conto, ok? Pessoal, então eu agradeço a atenção, tá joia? E até o nosso próximo livro. Valeu!